nova, né, nos programas. Sim, Importante isso. estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas que acompanham o canal Docência Assistida, o canal oficial da Coordenação Pedagógica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O canal Docência Assistida mensalmente tem a sua live PPG Convida, e hoje nós temos a honra de ter conosco o professor Germano Magalhães, da Universidade Estadual do Ceará, professor que vou apresentar daqui a pouco para vocês, com mais detalhes. Essas lives são iniciativa da coordenação pedagógica, elas são direcionadas especialmente para os estagiários de docência assistida da UFRN, mas também para todos os interessados no campo da formação, no ensino superior. Hoje é um dia muito especial, tem uma pessoa muito importante, que temos um convívio desde a década de 90, né, Germano? Né, fomos contemporâneos na faculdade, então é sempre um prazer ter um colega de longa data, de estrada na educação com a gente. E você que está assistindo a gente, curte nosso canal, segue e fica aguardando nossas novas lives. Vamos logo. Vamos apresentar aqui o Germano, que vai falar sobre a aprendizagem do ensino superior. O professor Germano ele tem graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, mas também é graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará e, recentemente, finalizou sua graduação em Psicologia, não é isso? Na Universidade também Estadual do Ceará. O Germano, ele é professor da Universidade Estadual do Ceará, ele é professor de vários programas de pós, e ele tem um especial desvelo nos estudos da avaliação educacional, tanto da avaliação da aprendizagem, como dos processos avaliativos no sentido mais amplo. Não é isso, Germano? O Germano é mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, fez estudos de pós-doc aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a querida professora Marta Araújo, e sendo professor da UES, ele trabalha no mestrado e no doutorado acadêmico em educação, no mestrado profissional em ensino da saúde, no mestrado profissional em políticas públicas e no doutorado em políticas públicas, pesquisando especialmente na área de história da cultura, educação brasileira, avaliação e tecnologias da educação. Então, um prazer ter o Germano aqui, e eu passo a palavra a ele e agradeço a presença dele conosco nesse momento. Vamos lá. Então, boa noite a todas as pessoas que hoje estão nos assistindo, tá certo? Eu queria inicialmente agradecer a professora e grande amiga Rita, tá certo? De longas datas, a gente conviveu muito tempo, né? Não só na Universidade Federal, com a nossa formação básica, mas também na Universidade Estadual. Sim. E, assim, agradecer a Rita pelo convite, pela lembrança. Eu acho que é muito bom a gente ser lembrado, né? Nos momentos bons, né? Nos momentos bons, assim como esse, é bom ser lembrado. Então, assim, agradecer a Rita, agradecer a UFRN, né? A qual eu tive fazendo meu estágio pós-doutoral com a professora Marta Araújo, pessoa que eu estimo muito, né? Agradecer a UFRN. Eu fui o primeiro a fazer estágio pós-doutoral na educação da UFRN. Eu me lembro que a professora Marta dizia que a gente abriu os trabalhos de estágio pós-doutoral, que eu fui o primeiro a fazer, né? Então, isso faz tempo, viu, Rita? Quase no século passado, né? Nós estamos quase no século passado, né? Sim. E aí agradecer o convite. Hoje eu trabalho especificamente nessa área, lá no PPG, no Programa de Pós-Graduação em Educação. Eu pesquiso na área de avaliação e planejamento, tem um grupo o qual eu coordeno, que é formado pela minha pessoa, a professora Lourdes Neta, do Instituto Federal, o professor da UES, a gente compõe um núcleo que trabalha com avaliação e planejamento, e hoje a minha fala vai ser focada nessa discussão da avaliação no ensino superior. Eu também sou avaliador do MECNEP, sou avaliador do BASES, né, do Banco Nacional de Avaliadores. Hoje estou especificamente lotado na avaliação institucional, eu estou quase há 20 anos no INEP como avaliador,
e também o segundo ano que eu coordeno a avaliação, o processo de constituição do ENAD, né? Eu estou na coordenação nacional do ENAD, junto com, claro, com um conjunto de outras pessoas, e isso está gerando uma experiência muito boa para mim na área de avaliação, tá certo? E essa experiência do INEP é uma experiência, acredito eu, muito importante, tá certo? Para a gente está atuando diretamente no processo de constituição das políticas de avaliação, dos processos de avaliação no Brasil. E aí eu vou focar agora numa discussão. Inicialmente eu vou fazer uma fala, uma exposição de algumas ideias, né? E aí depois a gente abre para questionamentos, para perguntas, tá certo? Foi assim que eu acertei com a Rita. Então, como a Rita falou, eu tenho formação em História, Pedagogia e Psicologia. Hoje pesquiso eminentemente na área de formação de professores, mas focando na avaliação e planejamento. Inicialmente, para a gente falar de avaliação, é importante saber que o Brasil é um país que nós temos dificuldade em relação a especialistas em avaliação, né? O estudo específico da área de avaliação é um estudo, uma área que ainda hoje tem uma carência muito grande de pessoas devidamente formadas. Nós temos poucos programas que trabalham especificamente a área de avaliação. Eu fiz o meu mestrado no primeiro programa de formação de avaliadores a nível de mestrado no Brasil, que foi na UFC, tá certo? E depois surgiram vários outros, mas a UFC criou um programa específico de mestrado em avaliação, do qual eu fiz parte. Depois esse programa foi anexado ao outro de Educação Brasileira da UFC, mas esse era especificamente sobre avaliação. E a gente tem uma dificuldade enorme de formação em avaliação, porque nós não temos uma escola de avaliação no Brasil com dizer assim, com uma quantidade necessária para formar essas áreas. Eu venho pesquisando sobre formação de professores e avaliação, e o que a gente vem encontrando, né, nas mais de 15 teses de doutorado já que eu orientei, dos meus orientandos lá do PPGE, sobre avaliação, planejamento, formação de professores, uma carência, né, na área de formação de professores, nessa temática específica de avaliação. Então, eu vou fazer uma breve exposição, depois a gente abre para as perguntas. Primeiramente, a gente tem que discutir o que é avaliação. A avaliação, ela vem a palavra avaliação, ela vem do latim, que vem de avalere, emissão de julgamento de valor. E aí começa uma coisa importante. As pessoas misturam e confundem muito a avaliação com instrumento de avaliação. Prova é instrumento de avaliação, não é um processo avaliativo. A avaliação, ela está vinculada à especificidade da emissão de um julgamento de valor. Então, quando você aplica um instrumento como prova, você coleta informações que orientaria a pessoa, o qual está responsável pela coleta, o professor, no caso lá, a tomar decisões em relação ao que ele esperava que o estudante tivesse adquirido para melhorar o seu processo de aprendizagem. Então, a avaliação ela serve para coletar informações e tomar decisões. Mas aí, interessante que quando se fala de avaliação, está muito vinculado à ideia da ação do professor. Hoje eu estou estudando com mais acuidade a ideia da autorregulação da avaliação na perspectiva do estudante. Então, o que é que o professor faz no processo avaliativo? Ele planeja, ele aplica instrumentos, coleta informações, toma decisões. Tá, e o estudante? Nós não temos uma cultura constituída dentro da escola, né? Vamos chamar a escola aqui, todas as instituições educacionais as quais nós passamos no nosso processo formativo educativo, de que o estudante ele também está nesse processo na perspectiva de ele ter que tomar decisões e regular o seu processo de aprendizagem. Então, muitas vezes, quando se fala de avaliação, se coloca a figura do professor como aquele que aplica instrumento, coleta informação e toma decisões em relação aos estudantes. Mas e o estudante? O estudante também precisa estar inserido diretamente nesse processo, não só como aquele que fornece as informações, mas aquele que também toma decisões dentro do seu processo. Então, vamos pegar um exemplo que eu sempre gosto de apresentar. O médico, quando ele recebe um paciente,
ele passa uma bateria lá de exames. E aí, exame não é avaliação. Vou chegar já lá. Ele passa uma bateria de exames. Quando ele recebe os resultados dos exames, ele diz assim, poxa, esses exames nós detectamos que você tem uma certa patologia, né? Você está com um adoecimento, e aí, a partir desse adoecimento, eu vou prescrever um tratamento, né? Então, o médico, ele recebe o paciente, ele aplica instrumentos, ele coleta informações, analisa as informações e toma decisões para auxiliar no processo de saúde daquele paciente. Tá? Isso é avaliação. Então, ele seguiu todos esses passos, desde da ideia de coletar informações, tomar decisões, né, auxiliando no processo de saúde. Vamos pegar o professor. Muitas vezes, claro, não é um processo de generalização, mas muitas vezes o professor o que faz? Ele, primeiro, começa com um problema. Ele coleta a informação. Antes de coletar informações, ele deveria fazer alguns processos antes. A gente vai já falar sobre isso. Mas se ele coleta a informação, ele aplica o instrumento, marca o dia do instrumento, coleta a informação, e aí diversos tipos de instrumento, prova é um deles, coleta a informação. Quando ele coleta a informação, ele diz assim, poxa, você não alcançou o devido. Normalmente é associado à ideia de uma nota. Não alcançou o devido. Então, esse devido que você não alcançou, você precisa estudar mais para alcançar o devido, que é o que você precisa, né, alcançar, o necessário para ter sucesso aqui no nosso processo do nosso curso. Tá. E aí, o estudante vai lá sabendo que tem que estudar mais. Mas, olha bem, estudar mais é algo que o estudante sabe porque o resultado não foi satisfatório. Mas estudar o quê? De que forma? Quando o médico pegou os resultados lá do paciente lá e analisou os resultados, prescreveu um tratamento, pode ser medicamentoso, um tratamento procedimental, ele orientou o processo de melhoria do processo de saúde. Ele orientou um processo, ele definiu um caminho, né? Claro que isso acontece junto com o paciente. O paciente tem que ser copartícipe nesse processo. Não adianta só o médico prescrever, ele tem que entender toda a condição de vida desse paciente para que esse processo de contexto qual o paciente está inserido possa ser reconhecido e ser utilizado dentro da aquisição da melhoria da saúde dele. Mas o estudante, muitas vezes, o professor diz assim, poxa, tá lá, estude. Ora, estude, mas estudar o quê, como, para quê? Porque assim, eu não estou aqui trazendo culpa para ninguém, nem para estudante, nem para professor, eu estou trazendo uma discussão que a gente tem que estar ciente para melhorar os processos de ensino e de aprendizagem, em especial no ensino superior. Então, nesse processo, que o professor precisa coletar informações para tomar decisões junto com os seus estudantes em relação ao que é necessário para ser aprendido. Aí começa uma situação problema. Não adianta falarmos em avaliação sem antes falarmos em planejamento. Antes de falar de avaliação com o estudante, eu tenho que conversar com os estudantes sobre o que é que eu vou trabalhar nesse semestre. Por exemplo, eu, Germano, é uma situação real, eu amanhã vou aplicar um instrumento de avaliação com os estudantes, os quais estão cursando a disciplina que eu sou responsável. Amanhã vai ser um dia de coleta de informações. Eu, antes deste dia, lá no começo do semestre, eu apresentei para eles o programa e apresentei um cronograma. E aí eu quero definir e ver se vocês entendem o que eu estou chamando de cronograma. Eu não só apresentei o programa, como eu disse o que vai acontecer aula a aula. Eu deixei algumas coisas em aberto para poder discutir com eles num primeiro, né, encontro nosso, né, na perspectiva de dizer essa é a proposta da disciplina, né, proposta da disciplina que está constituída dentro de um projeto pedagógico de um curso e que essa disciplina faz parte do projeto. Então, essa disciplina ela não é um curso isolado. Eu não sou o dono da disciplina. Tanto é que uma das coisas que eu discuto e brinco muito com meus colegas é quando a gente diz assim, a minha disciplina, nós, professores, não temos disciplina. Nós temos um hábito de dizer, a minha disciplina, nós não temos disciplina. A disciplina é um curso, nós estamos a serviço de um projeto de um curso. E esse projeto desse curso deve ter sido constituído coletivamente, baseado em vários documentos. Um deles, tá certo, são as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Todo curso superior tem uma
DCN para servir como referência. Então, o projeto pedagógico do curso ao qual eu pertenço, que é o curso de História da Universidade Estadual do Ceará, ele foi construído a partir de uma DCN, de uma Diretriz Curricular Nacional. A partir dessa DCN, a partir do estudo do contexto no qual ela está inserida, né, dentro do estado do Ceará, dentro da cidade de Fortaleza. Então, a gente pega a DCN, pega o contexto no qual esse curso vai ser desenvolvido e pega os documentos de área. As áreas, eles têm documentos específicos. Por exemplo, a medicina tem documentos de área específicos fora da DCN que orientam a formação dos médicos. A psicologia tem, a odontologia tem, estou falando aqui de saúde, mas também a história tem, né, documentos que orientam a formação desse historiador além da DCN. São os documentos que envolvem, por exemplo, a Associação Nacional de Professores de História, né, a ANPU, e outras instituições a mais que normatizam, que orientam sobre a formação do historiador. E aí, a partir disso, DCN, o contexto no qual o curso vai estar inserido, esses documentos de área e a perspectiva desse professor daqui a 4, 5 anos, porque quando eu formo alguém, eu formo esse profissional para atuar daqui a 5 anos. Então, eu tenho que pensar esse profissional daqui a 5 anos. Eu estou preparando um projeto pedagógico agora, mas que vai servir para uma formação de alguém que vai atuar daqui a 5 anos. Nesse mundo de tecnologias tão rápidas e tão mutantes, né, de IA e de tudo mais, a gente tem uma perspectiva de saber, né, pensar como será essa profissão daqui a 5 anos. Então, tudo isso junto, um colegiado tem que decidir um projeto pedagógico. A partir daí surgem disciplinas, ou módulos, ou outras estratégias quaisquer de desenvolver esse projeto. Quando surge isso, essa disciplina, a qual eu estou responsável, que não é minha, eu surge essa disciplina e eu tenho ciência do projeto a qual ela está inserida. Então, sabendo do perfil profissional que eu quero formar, desse professor de história, e essa disciplina faz parte desse perfil, ele já faz parte dessa ação que tem que formar aquele profissional de história. Então, cada disciplina, ela tem um porquê dentro do projeto. Eu tenho que saber que profissional é esse que eu quero formar. Então, essa disciplina serve em quê, para que formar esse profissional. Eu tenho que ter isso, desenvolver essa disciplina na qual eu sou responsável. Sabendo disso, no primeiro dia de aula eu apresento isso para os estudantes. A disciplina dentro desse contexto do projeto pedagógico do curso. Então, essa disciplina no contexto para poder desenvolver esse projeto pedagógico. Então, apresentado isso para os estudantes, digo, a minha proposta que está no programa da disciplina é essa. E minha proposta é a perspectiva da execução do projeto pedagógico do curso. Tá. Quando eu apresento isso, eu pergunto, vocês têm interesse em mais alguma coisa que eu possa desenvolver? Então, a partir da conversa com eles sobre a proposta do curso, a proposta da disciplina e como eu vou desenvolver, a gente fecha um cronograma. O cronograma é o conjunto de atividades que vão ser desenvolvidas a cada aula. Então, eu entrego para eles, logo nos primeiros dias de aula, o que vai ser feito a cada dia. Esse vai ser feito assim. É aí que eu vou poder ajudá-los a estudar. Porque a gente fica reclamando muitas vezes, professor, que os alunos não estudam, não se preparam para a aula. Mas olha bem, a gente assim, lê o texto para a próxima aula. Quando chega na próxima aula, quem lê o texto? Ora, eu acho isso uma coisa muito complicada. Porque assim, quem lê o texto, aí você fica me perguntando, por que eu iria ler esse texto? Por que esse texto é necessário para essa disciplina? Então, na primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, depois de feita essa discussão, apresentado o programa, desenvolvido o cronograma, você diz assim, eu trabalho com objetivo de aprendizagem. Então, eu digo assim, a cada aula eu apresento os objetivos de aprendizagem daquela aula. E esse objetivo de aprendizagem é o que é necessário ele aprender em relação ao que está proposto na disciplina. Isso eu apresento nos primeiros dias de aula. Vou já chegar na avaliação. Calma, vai chegar lá. Quando eu apresento os objetivos de aprendizagem, os estudantes, e aí eu apresento os objetivos e apresento a fonte de estudo desse objetivo. Então, vamos imaginar que eu apresente um texto como fonte de estudo. Então, quando esse aluno for ler esse texto, ele não vai ler esse texto de qualquer forma. Ele vai ler primeiro os objetivos de aprendizagem. E eu espero que ele apresente para mim. Né? O objetivo é focado em um verbo, que é uma ação, o qual o estudante vai ter que executar. Então, ele vai ler aquele texto buscando executar aquela ação a qual está no objetivo de aprendizagem. A leitura é dirigida.
dirigida a partir de uma intencionalidade minha, que sou especialista naquela área, a qual eu sou responsável pela disciplina, para poder esperar assim, eu espero que você saiba isso, e aí esse texto é a fonte necessária. Aí você pode passar texto, filme, seja o que for, tá certo? E aí ele vai fazer a ação de cumprimento do objetivo de aprendizagem. Quando chega na aula, eu começo a aula toda vez perguntando qual era o objetivo de aprendizagem daquela aula. Boa tarde, aí o material, qual é o objetivo de aprendizagem de aula de hoje? Então é isso que eu espero de vocês na aula de hoje. Então aí eu digo, como eu já disse o que eu espero, e digo qual é a fonte, você aí, me responda isso, que é exatamente o objetivo de aprendizagem 01, né? Ele vai trabalhar isso aí. Então, ele tem que responder, porque ele tem que cumprir o objetivo de aprendizagem que ele deveria ter se preparado. No começo, é difícil. Os estudantes, muitas vezes, não se preparam. Então, no transcorrer das aulas, isso vai mudar. Porque eu, logo nos primeiros dias, eu pergunto logo para eles qual é o objetivo deles ali. Porque uma coisa, pessoal, é fazer uma discussão pedagógica, outra coisa é uma discussão andragógica. Nós estamos trabalhando com adultos, então precisamos também, quando falamos de avaliação, fazer essa diferenciação. A andragogia é focada na formação de adultos. O adulto ele tem um grande diferencial em relação às crianças. O adulto ele deveria ter ciência do que realmente é significativo para ele no projeto de vida dele. As crianças muitas vezes não têm. Se você perguntar para uma criança entre o brócolis e o chocolate, ela vai, claro, escolher o chocolate. O adulto, minimamente, deve pensar, poxa vida, eu fiz os exames aí, meu açúcar alterado, meu triglicerídeo, né? Então, eu tenho que, ao menos, repensar essa história entre o brócolis e o chocolate. Ele, ao menos, tem isso, porque ele tem um projeto. Ele deveria ter um projeto bem definido, com estratégias já traçadas. Essa é uma grande diferenciação entre as crianças e os adultos. Então, trabalhar com adultos é trabalhar com pessoas que já sabem, tem um projeto de vida, tem uma ação significativa na execução desse projeto. Então, o que acontece? Quando eu estou trabalhando com esse adulto, e aí ele chega na sala e diga assim, poxa, você era para ter cumprido os objetivos de aprendizagem, porque você escolheu estar aqui. Eu sempre trabalho isso. Alguns alunos até dizem, professor, isso aí, alguns dizem que é bullying, assédio. Eu disse, não, isso não é assédio nem bullying. Isso é lembrando você que você escolheu estar aqui, ser professor de história. Então, eu só estou lembrando assim, é isso mesmo? Eu sempre faço isso. É uma divisão de responsabilidades. Você escolheu estar aqui, você quer ser professor de história, e eu estou aqui para contribuir com isto. Então, assim, vamos lá, eu vou te ajudar, mas eu espero que você também contribua. Uma ação é você se preparar para as aulas. Então, toda aula eu começo com o objetivo de aprendizagem, o qual ele deve ter se preparado para aquela aula. Pessoal, isso é uma constante. Para falar de avaliação, a gente tem que falar desse tipo de planejamento. O estudante tem que se preparar para as aulas. Germano, e a avaliação entra onde? Aí que está. Esses objetivos de aprendizagem que ajudam ele a estudar, porque ele sabe o que tem que estudar. Eu disse para ele o que eu espero dele. Muitos professores marcam instrumentos de avaliação, como provas. Eu marquei amanhã, vai aplicar para os estudantes da disciplina que eu sou responsável amanhã. Mas antes de eu marcar, eu apresentei para ele quais são os objetivos de aprendizagem que eu espero deles amanhã no instrumento. Ah, então você já disse quais são as questões? Não, eu disse quais são os objetivos de aprendizagem que eu espero que eles me apresentem amanhã. Eles já sabem o que eu vou cobrar deles amanhã. E o que é que eu fiz? Quando eu apresentei os objetivos de aprendizagem, eles sabem o que eu espero em relação ao conteúdo. O conteúdo é o ensino de história e a BNCC. Tá. E aí, eles sabem o que eu espero que eles saibam sobre o ensino de história BNCC para que eles possam me apresentar amanhã. Eu disse isso, eu relatei para eles. E aí eu disse quais são as fontes que ele tem que estudar. Quando eu fui montar o instrumento, eu peguei os objetivos de aprendizagem e transformei isso em situações problema. Eu transformei isso em itens, que a gente chama de itens, mas muitas vezes as pessoas chamam de questões. Eu transformei isso em itens. E amanhã eu vou aplicar os itens a eles. Mas eles sabem o que é que eu vou cobrar deles. Eu não apresentei só o conteúdo, porque muitos professores só apresentam o conteúdo. BNCC, ensino de história. Tá, aí a pergunta, o que você espera da gente em relação a BNCC e o ensino de história? Os professores muitas vezes não dizem. Eu apresentei para eles. A gente precisa apresentar. A gente precisa dizer o que é que nós esperamos,
né, que eles venham a apresentar para nós, professores, em relação àquele conteúdo. Isso orienta o processo de estudo deles. Nós, professores, precisamos orientar os processos de estudo. Essa é uma das nossas funções. Então, não adianta só dar o conteúdo, você tem que orientar o processo de estudo daquele conteúdo. E, a partir daí, eu aplico o instrumento de avaliação para ver se eles alcançaram o que eu objetivei. Esse objetivo, pessoal, ele surge lá do projeto do curso. Então, vamos voltando. BNCC, projeto pedagógico do curso, programa da disciplina, cronograma, instrumentos de avaliação, tomada de decisão. Quando eu aplico o instrumento, eu vou verificar se esse estudante está cumprindo o que estava constituído lá na BNCC, lá no projeto pedagógico do curso. Porque a disciplina a qual eu sou responsável, ela é uma materialização desse projeto pedagógico do curso. Então, quando a gente pensa em avaliação no ensino superior, a gente não pensa só na disciplina a qual nós somos responsáveis, que as pessoas dizem que é minha disciplina, né? Não, não é minha, eu não sou o dono dela. Eu não posso fazer dela o que eu quero. Eu tenho que fazer dela a execução do que tem na proposta pedagógica do curso. Eu sou um executor de uma proposta pedagógica que foi constituída por um colegiado, baseada em um documento de área, que é a DCN, a Diretriz Curricular Nacional de um curso. Esse é um princípio de responsabilidade nosso, que nós, professores de ensino superior, temos que ter ciência, tá certo? E nós temos que ser mobilizadores da ação de ensino em que esse estudante, nós não temos que facilitar o processo dele de aprovação, mas facilitar o processo dele de aprendizagem. Facilitar o processo de aprendizagem, mobilizar esse processo, é planejar de um jeito que ele possa, executando o que nós planejamos, venha a aprender mais e melhor. Esse, sim, é uma ação de um profissional, professor, responsável no ensino superior. Então, muito bem, vamos voltar agora. Avaliação, emissão de julgamento de valor. Se eu aplicar o instrumento e não tomar uma decisão em relação aos resultados que eu aferi ao estudante, eu não avaliei. Eu só apliquei instrumentos e retornei com o resultado. Então, se eu entrego o resultado de um instrumento para o estudante, né, dizendo assim, olha, a sua nota aqui, o seu resultado foi menos do o necessário para um processo de aprovação. Se eu faço isso, eu não estou contribuindo, eu não estou orientando ele como estudar. E isso já deveria ter sido feito lá no começo, no planejamento, quando eu instituo os objetivos de aprendizagem para ele se preparar. Esses objetivos estão associados aos conteúdos, mas esses objetivos têm uma relação com os aspectos políticos, têm uma relação com os aspectos eminentemente do conteúdo específico que você está trabalhando, tem, claro, a discussão também política do processo, né? Porque quando você trabalha o conteúdo, você não trabalha o conteúdo de qualquer forma, você trabalha o conteúdo para formar pessoas realmente as quais venham a contribuir com a melhoria da sociedade, né? Então, vinculado ao projeto pedagógico do curso. O projeto pedagógico não é só a descrição do conteúdo, é a descrição também do que você espera que esse profissional seja e exerça na sociedade. Então, não é só o conteúdo, é um mobilizador disso. Tá certo? Então, muito bem. Então, sabendo já o que é a avaliação, que é emissão de julgamento de valor, tomada de decisão, se nós não fazemos isso, nós não estamos avaliando. Nós só estamos o quê? Nós estamos provando, nós estamos examinando. Então, por exemplo, quando o médico aplica os exames, ele examinou. A avaliação do médico é quando ele emite um julgamento de valor em relação ao resultado dos exames e à prescrição do tratamento. Então, nós, professores, também precisamos coletar as informações e orientar um processo de melhoria da aprendizagem. Sabendo nós que não somos só os professores, nós temos que desenvolver, e aí é isso que eu estou pesquisando agora, uma cultura de autorregulação. Nós não trabalhamos isso com os estudantes desde a educação infantil. Desde a educação infantil, nós devemos sempre estar nessa perspectiva de trabalhar isso com os estudantes. Tá, você tem esse resultado. O que poderia ser feito para você melhorar esse resultado? O que você precisa fazer? Então, nós temos que começar a ser copartícipes nesse processo de aprendizagem. Eu ensino e você aprende, mas a gente precisa que o estudante tenha ciência de que ele tem que ter uma ação ativa nesse processo. Ele não tem que esperar só o professor dizer o que tem que ser feito.
Ele tem que fazer essa busca. É o princípio do que o Paulo Freire chamava do princípio da autonomia. Que a gente fala tanto de autonomia e a gente pouco exercita isso na prática como estudante, de trabalhar essa autonomia, né? Inclusive, nós temos a ideia da pedagogia, da andragogia e da eutagogia. A eutagogia é exatamente esse processo de eu direcionar o meu processo de aprendizagem. Então, essa ação de eutagogia, de o estudante conduzir o seu processo, também é necessária, né? Porque o estudante vai deixar o ambiente universitário e ele vai ter que ter esse processo contínuo de tomada de decisão em relação ao que é necessário para ele ser mais e melhor profissional, né? Então, isso, muitas vezes, quando a gente termina a graduação, muitos estudantes ficam perdidos, porque assim, poxa, agora eu tenho dificuldade de me preparar, de estudar. Isso é porque não foi trabalhar essa cultura de autorregulação. Então, muito bem, vamos para frente. Então, já falamos o que é avaliação, o porquê a avaliação é necessário para tomar decisão, para melhorar o processo. Então, isso é importante. O estudante e o professor ter ciência da necessidade da avaliação. Hoje, a avaliação tem muitas áreas. Nós estamos aqui falando de avaliação de ensino-aprendizagem, mas outras áreas da avaliação, avaliação de políticas públicas, avaliação institucional, avaliação curricular, avaliação na educação inclusiva. Então, nós temos muitas áreas de avaliação. Nosso foco hoje à noite é a avaliação do ensino-aprendizagem. Então, vamos focar nisso, mas sabendo que a avaliação é um mundo de discussões, tá certo? Então, por que avaliar? Avaliar na perspectiva de tentar melhorar os processos. Eu preciso de paradas, de reflexão, para tomar decisões, para redirecionar os meus processos. E aí a gente tem que saber o que eu quero. Se eu não souber o que eu quero, aí eu me lembro da Alice no País das Maravilhas, naquela cena da parada em que ela encontra lá, eu acho que é um gato, um animal lá, né? E aí ela tem várias encruzilhadas e ela fica meio que sem saber o que fazer e pergunta para o gato, né, qual é o caminho ela tem que seguir. Aí o gato pergunta, mas para onde você quer ir, né? Ela diz, eu não sei. Aí ele vai dizer assim, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então é exatamente isso. Nós, professores, temos que saber o que a gente quer. E aí eu pergunto, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, a gente pergunta aos professores o que realmente eles querem alcançar na disciplina a qual eles são responsáveis. Porque muitas vezes a disciplina virou um curso. A disciplina não é um curso em si, ela faz parte de um projeto de curso. Então eu tenho que trabalhar para um projeto maior e não fechar na disciplina sem um próprio curso. Porque muitas vezes o professor parece que ele é o dono e aí ele foca só naquela disciplina. Não pode. Ele tem que pensar, essa disciplina é uma mobilizadora da formação de um profissional. Um profissional que ele está sendo formado a partir de um projeto. Esse é o pensamento do professor de ensino superior. O nosso foco é o profissional a partir de um projeto em curso. Então, muito bem, eu preciso saber o que eu quero. Se eu não souber o que eu quero, eu não consigo avaliar. Eu nem consigo montar o instrumento. Porque se eu não souber o que eu quero, eu não defino meus objetivos de aprendizagem. Se eu não defino meus objetivos de aprendizagem, apresento meus estudantes, eles têm dificuldade de se preparar. Porque eles não sabem o que é que eu espero deles. Aí o professor disse, estude aí a organização da estrutura do ensino superior no Brasil. Estudar o quê, professor? Isso aí, a estrutura e a organização do ensino superior. Mas estudar, professor, isso é um tema. Estudar o quê disso? O que o senhor espera que eu saiba? Então, nós temos que orientá-los em relação a isso. Apresentar o que eu espero dele em relação aos conteúdos. E isso são os objetivos de aprendizagem. Ele tem que ter ciência do que eu espero dele. A partir daí, eu consigo desenvolver os instrumentos. Eu só posso desenvolver um instrumento se eu tiver um objetivo explícito, o algo a ser alcançado. Sem isso, eu não posso pensar no instrumento. Eu vou dizer assim, tá, eu vou cobrar o quê? Eu vou querer saber o quê? Um conteúdo? Não, é a operacionalização desse conteúdo que eu espero que ele demonstre a partir dos instrumentos, né, que eu vou aplicar. Instrumento, quando eu falo instrumento, eu separo bem a ideia de instrumento de avaliação. Muitos professores dizem assim, amanhã tem avaliação. Amanhã a prova é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Prova é instrumento de coleta, né? Avaliação é um processo. É depois que eu aplico a coleta, eu vou tomar decisões para orientar um processo de aprendizagem, né? Melhorar esse processo ou reforçar esse processo.
Aí sim é avaliação. Se não, é só um exame, né? Eu estou só examinando, então estou só coletando. O processo da chegada na coleta é uma fase. Tem várias fases, uma delas é a coleta, a outra é a tomada de decisão. Mas vamos à frente. Então, eu já disse o que é avaliação, a importância dela, tá certo? A associação com o planejamento, aquela sequência entre DCN, PPC e programa de disciplina. Isso é importante, porque quando eu tenho um programa de disciplina e eu traço o cronograma, eu vou traçar os instrumentos de coleta de informação, eu vou transformar aquele cronograma com os objetivos de aprendizagem em fontes de coleta. O estudante precisa saber o que é que eu vou cobrar, o que eu espero deles. Daí eu transformar isso em instrumento. Por exemplo, a disciplina que eu estou ministrando agora, os estudantes têm que elaborar instrumentos de avaliação, né? Então, é uma das unidades da disciplina é a elaboração de instrumentos de avaliação. E eles têm maior dificuldade em elaborar o instrumento. Assim, a gente trabalha primeiro planejamento, eu digo, a partir do planejamento, cria o instrumento. Aí eles dizem, como assim, professor? A partir do planejamento, tá. Você planejou, você traçou os objetivos e os instrumentos são fontes de coleta de informação sobre o que você objetivava. Então, transforme isso em questões, que a gente chama de itens, mas vamos chamar de questões, que é o termo mais usualmente usado, né? Então, transforme isso em questões, transforme esses objetivos em relação a esse conteúdo que você trabalhou em instrumento. Você tem que saber se ele alcançou. E aí isso pode ser, né, e deve ser, né, processual, para não ser só somativo. Porque se você faz de forma somativa, ao final, né, esse aí não vai servir mais para ele, porque já acabou a disciplina. Então, o ideal é que você vá coletando processualmente informações e vá tomando decisões para ele reorientar o seu processo de aprendizagem. Porque se você fizer só ao final, acabou a disciplina, não vai servir, só vai servir para você, se o resultado for ruim, você repensar a organização da disciplina. Mas para ele, já acabou. Ou ele vai repetir, ou ele vai, né, ser aprovado lá. E é uma coisa que eu vou falar agora, vou ver meu tempo aqui. Essa história de aprovação e reprovação. Toda vez que eu vou ministrar uma conferência, as pessoas me perguntam, Germano, a gente deve aprovar ou reprovar? Aqueles processos automáticos, né? Instituídos por algumas políticas educacionais. Eu sempre digo o seguinte, tá, e aí eu sempre gosto de trabalhar com a perspectiva da pergunta. Se eu aprovar esse estudante, se ele não teve o resultado devido, ele não alcançou, a partir dos instrumentos, os objetivos de aprendizagem, mesmo depois eu replicando instrumentos, tal, ele não conseguiu sanar os objetivos de aprendizagem lá que ele deveria ter alcançado, e aí ele não alcançou, ele não é o profissional o qual nós planejamos que ele deveria ser. E aí, reprova? Aí as pessoas, tá, eu reprovo ou aprovo? Eu digo assim, nós estamos fazendo a pergunta errada. Nós não temos que estar perguntando se reprova ou aprova. A pergunta deveria ser o seguinte, se eu reprovar, eu vou trabalhar as dificuldades que eu detectei e que ele não superou no transcorrer da disciplina? Se eu reprovar? Aí as pessoas dizem, não, ele vai repetir. Tá, então se eu reprovar, trabalhar o problema, que o problema é o processo de aprendizagem. O problema é a aprendizagem efetiva dele. O problema não é reprovar ou aprovar, que o foco está num aprova ou reprova. O foco não deve ser esse. O foco deve ser, ele precisa aprender, ele precisa desenvolver os processos de aprendizagem para ser o profissional o qual nós esperamos que ele seja. É isso que tem que ser o foco. Então, assim, se eu reprovar, ele vai... Nós vamos trabalhar isso? Não. Tá, então, vamos para outra opção, aprovar. Se eu aprovar, nós vamos trabalhar as dificuldades que ele apresentou? Não, vamos trabalhar outra coisa. Então, não é aprovar ou reprovar a nossa pergunta. A nossa pergunta é como eu vou trabalhar as dificuldades que eu detectei e que ele, ao final da disciplina, não apresentou ter superado essas dificuldades. É isso que a gente tem que trabalhar. Nós estamos vivendo um processo de aceleração não estou em processo hoje, isso sempre aconteceu, né? Mas hoje parece que esse mundo hedonista que a gente vive, né? Que a gente vive um mundo que todo mundo tem que ser feliz e agora, né? Eu também sou psicólogo, atuo na universidade como psicólogo, e é uma das coisas que eu mais tenho enfrentado lá na clínica, enfrentado quando eu digo, atendido pessoas
na clínica é exatamente essa dificuldade de lidar com a dor. Lidar com a dor. As pessoas... Nós vivemos um mundo em que todo mundo tem que ser feliz e agora. Né? As redes sociais apresentam que as pessoas têm que... E ser feliz, muitas vezes, é ganhar dinheiro rápido, né? É enriquecer rápido, é ter bens, né? Ter bens e rápido e não contra a CLT, né? Você tem que enriquecer rápido e ser tudo muito, muito rápido e ser feliz. Um dos remédios que mais cresce na indústria farmacêutica é os opioides, né? É os remédios contra a dor. Ninguém pode ter dor nesse mundo, ninguém pode ter sofrimento. E aí, só que eu sempre discuto o seguinte: como é que se vive sem sofrer? Não existe uma vida de eterna felicidade. Todos nós vamos sofrer, todos nós vamos ter dor. Então, a primeira coisa é um princípio de aceitação que a gente tem que trabalhar. Nós vamos sofrer. O sofrimento é a dor física e psíquica. Todos nós vamos ter. Ninguém vai escapar disso. Tá certo? Só que nós vivemos num mundo da eterna juventude, da beleza, do corpo belo, do corpo perfeito. As academias estão todas lotadas aí, o pessoal exibindo seus corpos. E essa semana eu escutei uma coisa bem legal. Uma pessoa dizer que o padrão de ostentar riqueza é dizer que tem tempo. Então, quem frequenta a academia nos horários de, sei lá, de 9 da manhã, 3 da tarde, é a demonstração da ostentação da riqueza. Né? Porque tem tempo. Então, parece que o mundo é um mundo agora da felicidade. Só que esse mundo não é o mundo da felicidade. Ele também tem felicidade. Eu não estou pregando aqui o masoquismo, não. Eu estou dizendo o seguinte, que nós vamos sofrer. Estamos sofrendo, todo mundo sofre. Os problemas da dor é um problema natural da humanidade. Então, assim, nossos estudantes, voltando aqui para a avaliação, nossos estudantes eles têm que perceber que eles têm que realmente lidar com isso. A avaliação é algo que nós temos que estar todo tempo fazendo para tomar decisões, né, na nossa vida. Então, a gente tem que ter essa cultura avaliativa de tomar decisões e focar na perspectiva de ser mais e melhor na aprendizagem. Eu decidi, e aí o mais importante, antes de pensar em planejamento e avaliação, o que eu trabalho com meus estudantes, não sei se é uma pitada do Germano psicólogo agora, né? Além do Germano pedagogo e historiador, tem o Germano psicólogo, de eu trabalhar com eles assim, tá, o que é que vocês querem? O que é significativo na vida de vocês? É isso mesmo? Então, precisa as pessoas terem ciência do que querem. Nós, professores, temos que saber o que queremos, esperamos dos nossos estudantes, e eles têm que ter essa ciência. Porque se não tem isso, é difícil executar o planejamento, é difícil avaliar. Avaliar para quê? Avaliar para alcançar o quê? Né? Então, assim, uma vez eu fiquei pensando, quando o estudante fez assim, professor, um professor fulano de tal sempre passa vários textos para a gente ler, eu fico me perguntando, para que eu tenho que estudar esse texto? Então, sinal que o professor não disse, né? Qual é o objetivo da leitura do texto a partir do que ele esperava que o estudante apresentasse e alcançasse para a disciplina, para a formação a partir de um projeto pedagógico. E aí o estudante fica sem sentido. É um mundo sem sentido. Eu me lembro da obra do Viktor Frankl, né? Aquele da logoterapia, né? Fez muito sucesso o livro dele, é um best-seller, mas é da área também da psicologia, né? Da abordagem da logoterapia. O Viktor Frankl, ele fala da importância do sentido da vida. Se o professor não tem um sentido da disciplina a qual ele é responsável, ele apresenta, ele demonstra para o estudante que aquela disciplina tem sentido em relação ao profissional que eu quero formar, o estudante também tem que encontrar um sentido no estudo que ele faz. Eu vou ler esse texto, eu vou assistir a esse filme, eu vou executar essa atividade porque tem um sentido. Eu espero ser o profissional X. E aí eu preciso ter esse processo de aprendizagem. Eu quero dar a condição do exercício desse profissional que eu espero ser. Isso só tem que ser trabalhado. A avaliação, ela está interligada, amalgamada dentro desse processo. Então, ninguém pode separar a avaliação como uma mera técnica. Ela é uma ação vinculada, amalgamada com o processo de planejamento, mas também a constituição da disciplina, do projeto pedagógico de um curso, do DCN, que está todo o tempo discutida e questionada pelos pares daquela área. E nós temos que a pessoa que escolhe uma profissão, ela tem que ter um sentido na vida.
né? E aí a gente pouco trabalha isso na universidade. É o que eu venho enfrentando lá na clínica, lá na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, quando eu recebo os estudantes para conversar, e aí a dificuldade deles é assim, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que eu faço esse curso? Então você tem que ir em busca desse sentido. Se as pessoas não tiverem um sentido, não confiar a resposta para essa pergunta, né? O que eu devo fazer? O que eu estou aqui? Fica preparado. Fica difícil você mobilizar suas energias, né? Nas exercícios da vida. Então a gente precisa mobilizar nossas energias para exercícios da vida. E a avaliação é algo que está todo mundo tem que fazer isso. Mas eu só posso avaliar, voltando aqui à história da lista que vai trabalhar, né? Eu só posso avaliar se os meus filhos chegarem. Aí eu tomo decisão do caminho que eu vou tomar. Então não adianta o professor ter experimento, né? Eu, por exemplo, na comissão plenária do trabalho, na Senado do trabalho, a gente desenvolve, né, os membros das provas lá plenárias, até agora no final de semana passado, né? A gente desenvolve as provas lá, mas a gente desenvolve a partir de um objetivo que a gente espera a formação profissional. Profissional, se eu vier a partir daí, eu quero coletar informações, ver como é que vai sair realmente profissional, é aquele profissional que eu quero que ele seja. Mas a gente sabe o que a gente espera que seja. E aí uma pergunta que agora minha pesquisa está direcionando, é perguntando aos alunos, professores, aos alunos, professores, aqueles que sabem que realmente eles querem. Os professores sabem que esperam se alcançar, porque muitas vezes o professor não conhece nem o TCC do curso. Ele conhece o pedagógico do curso. Ele só conhece, às vezes, a disciplina que chama dele. A minha disciplina. E às vezes ele esquece, né? Agora, a pergunta que eu sempre faço, quando eu estou trabalhando no curso na universidade, eu pergunto para os professores assim, eu queria que a disciplina na qual você é responsável, que a universidade está chamando de sua, em relação à formação profissional, vamos imaginar um curso aqui veterinário. O que é essa disciplina? Então, a formação veterinária, como é que o projeto pedagógico tem uma grande dificuldade de responder? Eles conseguem responder a disciplina em si, o que é aquela carta, muito focado no conteúdo, mas a dificuldade assim, que é isso tem naquele profissional que eu colegiado, querendo informar mais sobre a sociedade precisa. Então, isso é um problema. As pessoas sabem informar sem saber o que informar. Então, não dá para avaliar, não dá para desenvolver metodologias de avaliação, tá certo? Se você não adianta você imaginar as provas do INEP, o NARS, aquelas provas que usa metodologias, né? O PRI, de resposta ao I, várias metodologias, realmente ser mais preciso no que você está colocando. Não adianta desenvolver instrumentos tecnicamente bem feitos. Porque tem toda uma técnica para desenvolver o instrumento da forma devida. Se você não sabe o que você quer. Agora, que também até agora. Instrumento é tecnicamente bem desenvolvido. Porque uma coisa que é importante as pessoas sabem fazer. Se eu sei o que eu quero, eu tenho que saber coletar informações que eu quero. Que a LER precisa de instrumentos bem feitos. Por exemplo, um médico, ele vai lançar um argumento, ele colete uma informação, seja precisa, que me ajude na decisão. Eu não posso passar uma decisão que me ajude na decisão nenhuma. Então, o instrumento tem que ser bem feito, tecnicamente bem feito, para que eu tomar uma decisão responsável. Uma decisão que realmente possa ser uma decisão apropriada para aquele problema. Não precisa acertar o problema. Por isso que o tem que ser feito. Que é outro problema que os nossos professores, muitas vezes, na formação deles, o curso de pedagogia, eu uma vez orientando aqui, doutorado, que fez uma tese de curso de pedagogia sobre a área da avaliação. Ela teve nós tivemos uma que os próprios pedagogos dos quais nós chegamos, eles não tinham a sua formação em avaliação que desse uma condição, vamos dizer, suficiente, técnica, e aí vai engagar mais técnico, como elaboração de projetos de avaliação, experimentos de avaliação, avaliação curricular, que fosse uma forma realmente competente, consistente, e desse a condição dele exercer a profissão professor técnico em assuntos educacionais. Isso é um problema
sério. Então, se você for, por exemplo, um professor de história, eles não sabem elaborar instrumentos de avaliação, não sabe como fazer instrumentos mais precisos para coletar a informação, é complicado. Eu estou falando de instrumento, mas de processo, porque o instrumento faz parte do processo. Mas ele tem que desenhar, ele tem que executar todo o processo de avaliação que guia na tomada de decisão. Uma das fases é o instrumento, mas o instrumento tem uma parte técnica. Tá certo? Mas vamos para frente. Uma coisa que eu não queria deixar de falar para vocês é o seguinte: mas como é que o professor sabe que tem que ser trabalhado? Isso é uma pergunta que sempre faz. Eu estou focando aqui nas perguntas que sempre fazem nas conferências, nos cursos de avaliação. Como é que eu sei que realmente é necessário saber daquela disciplina para poder ele formar o profissional devido? Primeiro, eu preciso saber que profissional é esse. E essa disciplina é que ela está trabalhando a formação desse profissional. Só você especialista na área daquela disciplina, você saberá o que tem que ser 100%. E aí a pergunta: Germano, quanto o aluno tem que saber o conteúdo para ser aprovado? O que tem na para ser aprovado? Qual é a gente cria essa métrica, essa régua? E aí você especialista tem que saber como. Eu tenho uma forma que eu acho que é interessante, o seguinte: só você saberá o que é fundamental e o que é importante. Vamos para isso. Por exemplo, pilotar um avião. O que é fundamental? Decolar, voar e voltar e aterrissar. Isso é fundamental. Não para ser piloto sem fazer isso. Então isso aí é fundamental. Isso aí tem que ser 100%. Isso não pode passar pela disciplina sem saber. É 100%. Isso vai mexer no planejamento. Esse 100%, isso ele tem que saber. Ele tem que ser trabalhado toda a aula. Para dar aula para isso. Toda a aula é o retorno. O conteúdo muda, mas é o retorno. As pessoas estão lembrando disso. Isso é importante, não. Isso é fundamental, pessoal. Não pode deixar. Eu vou trabalhar com os conteúdos e sempre vou voltando àquilo que era fundamental. E isso tem que ser 100%. Você não pode sair da disciplina sem saber. E o importante é aquilo que, se eu souber, eu vou me destacar na área. Mas se eu souber, eu sempre ser o profissional. Pegar o piloto. Porque o importante é saber atribuir lá. Tá importante, tá, mas não é o fundamental. Então, eu sempre ser piloto sem saber atribuir lá. Um avião, seja o que for. Então, o professor ele tem que saber o que é fundamental e o que é importante. Fundamental não pode deixar o aluno passar pela disciplina sem saber aquilo ali. E aí eu tenho que focar no planejamento. Isso aí tem maior quantidade de carga horária. Uma avaliação de planejamento sempre junto. Maior carga horária para esses objetivos de aprendizagem, esses conteúdos. Eu tenho tanto tempo em resto do estudo, trabalhando com mais intensidade, tomando decisões, para poder estar ajudando isso é fundamental. E o importante eu vou trabalhar. Não vou deixar de trabalhar, não. Tá certo? Porque eu vou formando pessoas de alta competência. Eu espero que sejam. Mas eu vou focar mais tempo, mais energia, mais responsabilidade em cima do que é fundamental. Então, não podemos deixar de ter isso. Na hora de planejar, eu tenho que separar o que é fundamental é importante. A carga horária fundamental é maior. Aí o direcionamento assim, tem 10 no livro e o livro vira um planejamento dele. Está errado. O livro é recurso. Eu planejo a partir do projeto pedagógico do curso, da disciplina que eu sou responsável. Aí eu monto no programa da disciplina, já era para estar no projeto pedagógico. Não, menos o inventário e a bibliografia básica, né? O desenvolvimento não, mas o inventário era para estar no projeto pedagógico. A partir daquilo ali, eu vou pegar o programa e vou focar no que é fundamental. Né? Vou focar no fundamental e vou trabalhar o importante. Mas eu não posso deixar de sair dali sem um fundamental. Pessoal, se você trabalha planejando desse jeito, dando ênfase em carga horária, repetição de conteúdo, processo avaliativo fundamental, a aprendizagem aumenta. Isso eu já venho há 20 anos pesquisando no PPGE sobre isso. A aprendizagem aumenta se os processos forem bem trabalhados. E aí o professor é responsável por isso. Né? Eu estou desenvolvendo uma pesquisa agora para a gente aplicar um instrumento para ver se o professor ele realiza algumas ações que eu acredito serem básicas no processo de avaliação. Uma delas, apresentar o programa e o que eu espero do estudante. Isso é básico na avaliação.
Se o estudante não sabe o que eu espero dele, ele não pode se preparar. E isso vai ter uma repercussão direta no processo de avaliação. Se ele não sabe o que eu espero dele, ele não consegue mobilizar suas ações no estudo. Então a gente diz assim, o aluno não estuda, mas eu orientei ele sobre o estudo, eu disse o que eu esperava dele. Então isso é muito importante. Na realidade é fundamental, não é importante. E aí, assim, o meu tempo está avançando aqui, eu sei que eu estou quase na minha hora, né? E eu queria só finalizar com um aspecto que eu acho que é fundamental. Nós não podemos nos furtar de aprimorar, melhorar a nossa formação, tá certo? Não só política, mas técnica, na área do desenvolvimento dos processos de planejamento e avaliação. Eu ministro uma disciplina que é uma vez por ano, com a minha equipe toda. O meu grupo de pesquisa, todos trabalham nessa disciplina. É uma disciplina que a gente organiza dentro de um evento que a gente tem todo ano aqui na UES, que a gente chama Escola Internacional de Avaliação. Vem gente de várias partes do mundo para esse encontro. É uma escola realmente de cursos, de atividades sobre avaliação. E a gente ministra essa disciplina de planejamento e avaliação. Toda a equipe do nosso grupo de pesquisa participa da disciplina. Não é ministrada só por mim, é ministrada por todos. E aí, quem quiser ter essa experiência, é uma disciplina que ela é uma semana manhã e tarde. É um curso intensivo. Você tem que ter manhã e tarde disponível para fazer a disciplina, para cursar a disciplina. E é uma disciplina de planejamento e avaliação. E é uma disciplina eminentemente teórico-prática. Você vai estudando e vai executando. Todo dia tem esse exercício, até culminar com um programa de uma disciplina pronto, com um instrumento de avaliação pronto. Ao final da semana, você sai com isso pronto. E aí, assim, todo grupo participa porque não é só ministrar, é aprender na ação de ministrar. Então, todos os meus orientandos e pessoas do grupo participam não só como professores, não sou só eu, é um conjunto de professores que trabalham na disciplina, mas também com mentoria. A gente trabalha com processo de mentoria. Então, se vocês quiserem ter essa experiência, a gente tem isso, a gente vai presencial, a disciplina, uma vez por ano, vai ser a nossa, vamos ministrar de novo agora em fevereiro. Todos convidados, quem quiser participar, é gratuito, só se inscrever e vir participar conosco. Então, assim, eu queria, já passou até do meu tempo aqui, eu queria abrir para conversas. Eu falo demais, eu sempre digo que eu não sou psicanalista, eu sou da área da psicanálise, mas eu acho que eu não superei a fase oral do Freud, eu tenho um prazer quase sexual em falar, né? E se deixarem aqui, eu falo a noite inteira, vocês devem ter percebido isso. Rita conhece bem isso, né? De eu não conseguir parar de falar, eu adoro falar, eu acho que é a libido que ainda está concentrada aqui na fase oral, né? Mas é isso. Eu espero abrir para perguntas e comentários, que eu possa pensar, e eu funciono melhor com perguntas, tá certo? A ideia foi dar uma ideia geral, e aí espero que possa ter ajudado aí a pensar. Muito bem, Germano, obrigada pela sua fala. Acho que a sua fala, ela retoma um elemento que as pessoas esquecem, às vezes, como a avaliação está implicada diretamente nos processos de planejamento, nas escolhas que o professor faz, na intencionalidade dessa prática desse professor, ela faz parte desse processo, você retoma isso, que às vezes esquecemos. Já tem alguns comentários, umas questões aqui, mas eu queria registrar a presença de os colegas da Escola de Saúde da UFRN, colegas do IFCE e da UES, professores da Rede Municipal de Fortaleza, bem como alunos e professores do Departamento de Saúde Coletiva e da odontologia da UFRN, né? Entre as pessoas que estão nos assistindo. Com relação às questões, temos muitos elogios às suas falas e temos um comentário para que você possa fazer, a partir dele, né, ampliar a sua fala e tocar em elementos que talvez você não tenha tocado. A professora Eliana Guerra, do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, ela diz assim: em geral, professor Germano, observamos uma dicotomia entre o ensino e a aprendizagem e os processos de avaliação. Gostaria de lhe ouvir sobre como poderíamos enfrentar a dicotomia, certo? E ela brinca e diz: como é que a gente torna o processo avaliativo menos pavoroso para o aluno? Quando a gente fala em avaliação, o aluno treme nas bases, né? Isso acontece em qualquer nível de ensino. Acho que a gente começa por aí, vê outras questões e passo a palavra para você, agradecendo de novo sua fala. Então, assim, agradecer, professora, pela
pelo comentário. Vamos começar pelo pavoroso, né? Então, assim, por que entender esse pavor, né? Na realidade, aí às vezes eu venho me pegando, né? Vamos usar essa expressão aqui, me pegando, pensando não mais só como historiador, como pedagogo, mas como psicólogo também, né? Por que esse pavor, né? Na realidade, é uma constituição histórica. A avaliação ela foi usada historicamente como um ato de punição. Então, assim, a ideia de você, assim, eu vou lhe avaliar, você vai fazer prova, você... Eu tenho um texto que depois eu posso passar para a Rita repassar para vocês, que saiu em um livro que eu publiquei pelo MEC, o MEC financiou um livro sobre avaliação, e eu gosto, como historiador, gosto de contar historinhas. E tem uma historinha que eu conto nesse livro, que até foi publicado no jornal, essa historinha, que o nome da historinha é Um Ponto Faz a Diferença. Eu vou contar rapidamente essa historinha para mostrar a ideia do pavor. Eu fui professor da Prefeitura de Fortaleza. Eu, antes de ser professor universitário, eu fui professor da rede pública, eu fui professor de crianças, né? Eu sou pedagogo e fiz concurso para a Prefeitura e fui professor de criança durante 5 anos. Eu fui professor de história de 16 escolas, né, particulares e 8 públicas. Fui professor de criança também na Prefeitura. E aí, quando eu fui ser professor de criança, eu assumi a sala de uma professora que estava se aposentando. E essa professora, ela disse para mim assim, olha, o senhor vai pegar aqui uma turma e tem um cãozinho aqui. Aí eu pensei logo assim, o que me veio à cabeça, eu não sou nem exorcista, né, porque tem um cão na sala, mas aí eu disse, não me conte nada, eu não quero saber de nada, que eu não quero entrar aqui com pré-conceito, conceituamento formado. Em 1 minuto de sala, eu já sabia quem era o menino que ela tinha citado, né? Já tinha descoberto o menino. Mas aí era interessante, esse menino, ele tinha uma característica interessante. Quando eu abri o diário, ele tinha uma nota no bimestre, -3. Eu achei estranho, pensava que tinha sido um erro e tal, e mandei chamar a professora, que estava arrumando as suas coisas para ir-se embora, estava se aposentando. Eu disse, professor, eu estou com uma dúvida, por que esse é -3 no diário? Ela disse, -3. Eu disse, mas como é que a pessoa alcança -3? Ela disse, não, porque toda vez que ele não fazia uma coisa que eu passava, eu tirava um ponto. Né? O nome desse texto é Um Ponto Faz a Diferença. Né? No texto eu faço uma discussão sobre se nós somos profissionais de saúde ou não, porque quem pode, né, numa perspectiva legal, tirar e botar ponto é um profissional de saúde, porque se Rita inventar de tirar ou botar um ponto, exercício legal da profissão, ela pode ser presa, né? E eu questiono isso no texto, né? Então a professora ficava tirando ponto do menino. E o menino, no final do bimestre, estava negativo, para descontar no próximo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, para descontar com os possíveis pontos adquiridos no próximo. Então você entende o que é o pavor. Historicamente, a coisa foi constituída como uma ação pavorosa, porque o professor usava isso como instrumento de medo, né? Então, não era uma perspectiva... Aí vamos pegar a primeira pergunta sua, de ensino-aprendizagem. Porque, primeira coisa, nós temos que... É difícil trabalhar com a criança, por que ela tem que estar na escola? Eu já fiz até uma pesquisa, vamos dizer assim, sem muita sistemática, mas conversando com grupos de estudantes na Prefeitura de Fortaleza, que eu trabalho num projeto da Prefeitura, aqui em Fortaleza ainda, na escola básica, e aí perguntando para as crianças por que elas estão na escola. A grande maioria responde porque meu pai manda. Elas não têm um sentido de dizer eu estou aqui porque eu quero um futuro melhor, eu quero uma formação. Não, eu estou aqui porque meu pai manda. Aí alguns ainda dizem, não, é bom, é melhor estar aqui do que estar em casa. Que aqui a gente brinca, a gente tem merenda, coisa e tal, mas não é aquele sentido que a gente espera, que é a formação, não é. E isso a gente vai encontrar lá na frente com o adulto, que aí sim ele deve ter essa perspectiva. A criança não tem. A criança se rege pelo desejo, pelo prazer imediato. Então, assim, e aí a gente vai, com essa criança que se rege pelo prazer e o desejo, a escola muitas vezes é uma ação muito enfadonha, vai começando a tensionar essa criança com punições, né? E aí associa o ponto. Eu vou tirar um ponto, vou dar um ponto. Esse rapaz, eu nunca esqueci o nome dele. Vou falar aqui, porque eu acho que nem sei onde ele está mais. Faz muito tempo que eu deixei a escola de educação infantil da prefeitura. O nome dele era o Wellington. Nunca esqueci do Wellington. E o Wellington era de um conjunto de filhos que eram 12, né? E eram pessoas realmente muito, muito humildes financeiramente e tal. E eu vivia numa condição muito difícil financeira. E aí o Wellington, eu disse assim, tá, mas eu quero saber se o Wellington sabe matemática. Isso era em matemática, viu? Era -3 em matemática. Aí eu comecei a aplicar uns instrumentos com o Wellington, sobre o que o Wellington deveria saber de matemática para fazer. E eu descobri por que o Wellington passava a aula, né, não
não fazendo o que a professora queria que ele fizesse, que era ficar quieto, fazer as tarefas. O Hélio passava o tempo a brincar na sala. Porque o Hélio tinha uma capacidade fantástica. Eu passava situações, problema, na lousa lá, eu botava problemas, né? Não botava os números, que a primeira coisa, assim, a gente não deve trabalhar com os números, são representações, trabalha com problemas, né? Eu botava o problema, né? Eu tinha 10 bananas, alguém comeu 3, tal. E aí eu disse, o Hélio, para fazer a tarefa, o Hélio, os problemas, não, eu racei. Mas quando eu perguntava, ele sabia. Ele operava de uma velocidade fantástica. O Hélio não precisava nem fazer as contas, cita conta. Por isso que ele era tão desligado de fazer as tarefas, porque ele fazia tudo, como dizia na expressão do senso comum, de cabeça. E aí eu comecei a me interessar pelo Wellington, né? E aí eu passava o tempo jogando xadrez com o Wellington, enquanto os meninos ficavam fazendo os problemas, usando o ábaco, o QVL, eu usava esses instrumentos lá, e o Wellington deu uma capacidade fantástica. E aí eu comecei a aplicar a bateria de exames no Wellington, de matemática. O Wellington, ele acertava todas as questões. Esse -3 era de um conjunto de 10 que o Wellington tirava, ele acertava todos os itens, todos os objetivos de aprendizagem alcançável, e ele acertava tudo, e a professora ia tirando, até chegar a -3. Isso é um absurdo. Aí a pergunta que eu faço no final do texto é, o Wellington, ele alcançava ou não os objetivos a serem alcançados em matemática? Alcançava, mas já segundo ano reprovado em matemática. Por isso que o Wellington desiste. Os Wellingtons desistem. Por isso que as pessoas têm raiva de avaliação, viram um pavor, porque eles fazem com que as pessoas desistam. Olha, é difícil trabalhar com adultos. Eu trabalhei com, entre outras coisas que eu fiz na minha vida, eu trabalhei com educação de jovens e adultos. É muito difícil, porque a autoestima é lá embaixo, eles têm uma baixa estima muito grande, porque eles já foram reprovados por muitas vezes, já escutaram muitas vezes as pessoas dizerem, você não é capaz. Então, isso é muito ruim para eles. Então, o problema da educação de jovens e adultos é porque eles, muitas vezes, não acreditam mais neles. Por quê? Porque o processo avaliativo, muitas vezes, foi usado para punir. O foco não era a aprendizagem, era punição. Então, assim, a gente precisa entender isso. Né? O que aconteceu com a avaliação, que é uma excelente ferramenta para a gente ensinar e ajudar a aprender, transformada em um instrumento de punição. Né? Uma vez eu fiz uma brincadeira com a turma, eu queria saber quanto um diário era. Hoje em dia usa mais diário de papel, né? Tudo é digital. Mas quando eu era professor de escola da educação básica, eu fiz uma brincadeira uma vez, que eu queria saber o poder de um diário. E eu botei o diário em cima da mesa, aí alguém estava conversando, aí eu dizia assim, ei, você! Aí eu apontava a minha mão para o diário, aí a pessoa se calava. Parecia uma reação de estímulo-resposta. Né? Bem aos cachorrinhos do Pavlov, né? Então, nada contra o Pavlov, né? Porque eu trabalho com abordagem contextual, comportamental, mas skinneriano, né? Mas, assim, a ideia de dizer assim, olhe, cuide, como é seu nome? Aí o menino cala a boca. Eu disse, puxa vida, só em apontar minha mão para o diário, a pessoa se cala. O que é isso? É que a pessoa temia o que podia acontecer no diário. Isso é muito ruim. Então, você transformou um instrumento bom, que é um instrumento necessário para tomar decisões, a gente precisa estar avaliando, em algo punitivo. E o aluno, aí é que está, é o que eu estou pesquisando hoje, a autorregulação. É difícil trabalhar com autorregulação, porque o estudante associa avaliação à punição, então ele não se autorregula. Isso é muito ruim para a aprendizagem dele. Eu estou pesquisando sobre isso agora. Mas vamos lá para frente, tem mais alguma coisa? Eu acho assim, não sei se atendi. Mas a ideia básica é que eu gosto muito de contar história, então eu sempre tenho uma historinha no meio da história, né? Tem muitos elogios, né? O Ayrton Guimarães fala que muito obrigado pela sua fala, professor Germano, lembrando da importância do comprometimento do professor no processo de ensinar e aprender. A professora Eliana complementa, a partir da sua fala, que essa dimensão da subjetividade do aluno e da qualidade da relação que ele estabelece com o professor é muito importante, né, no processo de ensinar, aprender, avaliar. E Érica Tritani, ou Tritânia, não sei a pronúncia, tem uma questão para ti. Muito bom, a palestra vem em ótimo momento, agora eu estou finalizando a correção de um dos instrumentos de avaliação dos estudantes de medicina na UES, pensando ativamente aqui com a sua fala. Aí ela pergunta, se possível, você poderia comentar sobre feedback? O que damos e o que recebemos dos estudantes? São adultos, escolher estar ali, mas muitas vezes não tem clareza acerca do campo e da atuação profissional. Uma pergunta interessante.
Eu deixo para você. me fez lembrar, teve a cabeça da gente, do historiador, né? Me fez lembrar, eu ministro no mestrado em ensino na saúde. E eu tive uma aluna médica, né? E essa aluna, ela cursou a disciplina de avaliação comigo. E aí, interessante que, ao término, terminou a disciplina, estava terminando. E eu fui convidado para ministrar uma palestra num hospital aqui de Fortaleza, Valdemar de Alcântara, que eram médicos, enfermeiros. Quando eu cheguei lá no hospital, que era sobre formação de médicos, mas eles me chamaram para falar de avaliação lá na formação dos médicos. E aí eu cheguei, ela estava na porta, assim, esperando na porta, e falou assim: professor, eu soube que o senhor veio ministrar uma palestra aqui, eu vim assistir. Mas eu estou lhe contar uma historinha antes do senhor entrar. Depois diga, disse: olha, eu fui avaliar os meus estudantes. E aí eu percebi, depois daquela disciplina, que eu não sei avaliar. Que eu sou médica. Porque se eu não sei aquelas técnicas que o senhor falou, aqueles processos de avaliação diagnóstica, formativa, somativa, é muita coisa, eu ainda estou estudando, eu quero desenvolver instrumentos, feedback, depois eu já falar sobre feedback aqui. E aí eu descobri que eu vou ser médica. Eu vou atuar como médica. Enquanto eu não aprender, tiver a competência de ser avaliadora, eu vou ser médica. Eu disse: me fale mais sobre isso. Bem de psicólogo, né? Me fale mais sobre isso. Aí ela falou assim: ó, eu apliquei um instrumento. Eu, como lembrei do senhor, eu disse: o que é que eu espero deles? Aí eu montei os itens baseados no que eu espero que eles deveriam saber, como médicos, né? Quando eu apliquei o instrumento, eu vi que tinha várias dificuldades. Aí o que é que eu fiz? Eu não sabia ainda muito bem o que fazer, a relação do feedback. Foi o que eu fiz? Eu prescrevi uma receita para cada um. Olha o trabalho que deu. Ela prescreveu um tratamento para cada um. Ela disse: a partir do que eu diagnostiquei com o instrumento, né, que eu apliquei, você tem dificuldade nisso, eu vou prescrever isso. Ela prescreveu um tratamento, um receituário para os alunos. Olha, eu achei fantástico. Eu mudei a minha palestra lá. Quando eu entrei na palestra, eu tinha uma ideia, eu mudei e comecei com essa conversa que eu tive com ela, para mostrar para as pessoas como é importante essa virada de chave, essa tomada de decisão, de dizer assim: poxa, eu tenho que ajudar o estudante naquilo que tem dificuldade, né? O feedback é uma coisa interessante. Eu lá no PPG, eu sou, acho, o único professor do programa que aplica instrumento prova no mestrado e doutorado. Olha, eu já fui chamado a atenção por colegas, alunos, o Raico Pato. Germano, que negócio mais antiquado. Eu disse: eu não estou entendendo. O que você está chamando de antiquado? O antiquado não é o instrumento, meu povo, é o uso dele. Você sabe como é que eu estou usando o instrumento? Você está associando o uso de uma prova com um instrumento antiquado. Que conversa é essa? Eu aplico a prova, eu boto os objetivos de aprendizagem e peço para os estudantes desenvolverem textos. Eu boto as categorias, eu até digo o que eu quero. Ó, vou dar 4 categorias, eu quero que você estabeleça a relação entre elas. É isso que eu quero. E os objetivos são esses. Aí eu marco uma manhã ou uma tarde, as pessoas vão e têm 4 horas, 3 a 4 horas, para fazer essa relação entre 4 categorias a partir do material estudado. Tá. Quando eu pego, eu olho o objetivo de aprendizagem que eu instituí, que eles se prepararam, a tarefa que eu passei, que é a relação entre as 4 categorias e o texto que ele escreveu. E aí eu vou analisando texto a texto, olha, me dá um trabalho, texto a texto, eu vou vendo se eles cumpriram os objetivos, se eles conseguiram cumprir o critério instituído. Não vou nem falar de critério aqui, porque é uma parte técnica, que eu não vai dar tempo de falar. Mas cumprimento de critério, que se eles fizeram. Tá. Quem não alcançou, quem eu percebi que tem problemas, que não pode ter alguém que tem, né, uma formação de doutorado, de mestrado, eu entrego o instrumento e boto assim: não avaliado, marcar conversa. Então, aquela pessoa precisa me procurar para marcar uma hora na sala a qual eu ocupo, que não é minha também, é uma sala da universidade a qual eu ocupo, para marcar uma hora para a gente conversar. E aí, a última pessoa que eu recebi na sala, o feedback da professora aqui, ela sentou lá e eu disse assim: e aí? Ela disse: professor, o senhor botou não avaliado lá na minha prova. Qual é a nota? Eu disse: olha, eu queria ouvir de você o seguinte: e aí, como é que você se preparou? Quando eu disse essa frase, como é que você se preparou? A partir dos objetivos que eu tinha dito que eu esperava que você alcançasse, ela disparou num choro compulsivo. Chorou, chorou, chorou. Aí eu esperei. Tá? Quando ela chorou bastante, ela disse: professor, eu não me preparei. Aí foi. Você escolheu fazer o mestrado. Foi, fazer o mestrado. Foi. E aí, como é que você está planejando agora esse redirecionamento na sua vida, o mestrado?
Aí disse, professor, eu vou ser sincero, eu vou me ajeitar. Eu não falei nada que ela tinha que se ajeitar, que ela tinha... Eu disse, professor, eu tenho que me ajeitar, porque fui eu que escolhi mesmo. E eu tenho que dar conta. E eu só ouvindo... Ela foi dizendo tudo que tinha que dizer. Eu tenho que dar conta, mas a vida está difícil, tal. E eu ouvindo. Eu disse, tá, vamos fazer um plano de trabalho? Um plano de trabalho. Dentro da sua condição, você tem que alcançar os objetivos aqui, porque você não pode sair do mestrado sem essa competência mínima aqui, né? Que vai ter a competência de você ter um título de mestre e tal. Tá, vamos fazer aí vamos fazer um plano de trabalho para ela estudar. Isso é o feedback. Tá certo? Dá trabalho? Dá muito trabalho, mas é isso que tem que fazer. Tá certo? No ensino superior, uma vez eu fui questionado, Rita, numa situação que, para não dizer que foi trágica, foi hilária e trágica. Eu tenho uma hora de um dia que eu atendo lá na universidade, que as pessoas marcam e eu fico lá para atender as pessoas. E não é aluno somente, não. É a pessoa, Germano, eu quero marcar uma hora. Até tem uma colega de trabalho, a professora Lúcia, que diz que às vezes tem que distribuir ficha nesse dia, que é tanta gente para a gente atender. E aí o que acontece? A Rita conhece bem, a Rita já me viu nessa sala lá, recebendo gente lá que faz fila na porta. E aí o que acontece? Não é porque eu sou popular, não, é porque as pessoas precisam de ajuda muitas vezes. E aí, essa história de receber as pessoas é o seguinte, a professora veio falar comigo e disse assim, Germano, eu estou com problemas, que é? Você fica atendendo os alunos aqui no horário X da semana. Isso é isso mesmo. Ela disse, mas é complicado isso aí. Eu disse, por quê? Porque os alunos estão me cobrando também que eu faça isso. E eu acho que eu não vou fazer isso. E por que você fica fazendo? A pessoa não atende e vem questionar por que eu estou atendendo, estou cumprindo minha função. Ora, minha função é ajudar os estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu digo, ó, pessoal, eu estou à disposição no dia tal, qualquer problema, vocês vão lá e tal. E aparece muita gente. Não só alunos, mas outras pessoas para discutir processo de pesquisa e outras coisas mais. Então, assim, as pessoas têm interesse. Mas muitas vezes a gente tem que se questionar também por que as pessoas estão perdendo o interesse. Por que as pessoas não conseguem aprender? Né? Eu sei que a coisa não está fácil para ninguém, está difícil. Mas a gente tem que ser competente o suficiente para dar as condições daquelas pessoas poderem organizar suas vidas, direcionar seus processos. Né? Então, assim, depois da minha formação em psicologia, eu mais que verifiquei que isso é muito importante. A gente tem que trabalhar isso com as pessoas. O que é que você quer? Como é que você está direcionando? Isso com adultos, né? Estou falando de andragogia. Isso com adultos. Eu não estou falando aqui de pedagogia, de andragogia. As pessoas têm que ter isso bem definido. Né? Se não tiver, fica difícil. Para nós, professores, e o feedback é um daqueles. Tem um texto que eu mandei para publicação agora. Quando for publicado, eu mando para a Rita, que eu vou falando sobre autorregulação e 5 processos básicos que o professor tem que fazer na perspectiva da avaliação. Se nós não fizermos esses 5 passos, né, na relação com o estudante, fica difícil o aluno se autorregular. Ele precisa se autorregular, precisa tomar decisões numa perspectiva de autonomia para organizar o seu processo de aprendizagem. A gente tem que fazer isso, pessoal, porque ele não será aluno ad eterno, ele será um profissional, ele será um aprendiz ad eterno, mas aluno não. Então, assim, esse aluno, ele vai sair da universidade, ele precisa estar estudando, se regulando, e para isso ele vai ter dificuldade, se ele não tiver esse exercício de autoavaliar, de tomar decisões, de reorientar o processo. E nós, professores, temos uma culpa nesse cartório aí, porque a gente não vem executando coisas que são básicas. Uma delas é o feedback. É dar um retorno para o estudante, realmente não é só do que ele errou. Por exemplo, amanhã eu vou aplicar um instrumento, eu já disse até para os estudantes, eu vou dizer aqui, porque pode ser até que tem estudante lá da disciplina aqui, eu vou dizer, não vou dizer a questão, mas vou dizer a estrutura que eu já disse para eles. Eu vou botar 2 questões de múltipla escolha para eles resolverem. E até eu disse para eles que eu posso até dizer qual é a resposta. Só que eu quero que ele faça o seguinte, ele não só marque qual é a resposta correta. Nessa questão de múltipla escolha, ela segue aqueles princípios básicos do ENAD. Ela tem um texto base, tem um enunciado, tem os itens e tal. Mas eu quero que eles digam qual é a verdadeira, mas que eles justifiquem por que as outras são falsas. Por que cada um é falsa? Ele disse, mas professor, não é só marcar a verdadeira? Não. Vocês vão ter que apresentar uma justificativa de por que aquele item é falso. Né? Então, eu quero isso de vocês. São 2 itens. Só que 2 que vão se transformar em 8, né?
duas verdadeiras, o resto ele vai ter que justificar. Por que isso é falta em relação ao problema? Então, tem um problema, por que esse item é falta? Isso aí é um exercício de amanhã que eles vão fazer, baseado nos objetivos que eu espero que eles cumpram em relação à BNCC e ao ensino de história. Até já disse isso tudo para eles, né? Só não disse o que é que eu vou cobrar em relação a conteúdo, mas tudo isso eles já sabem. Isso não é problema, eu não estou facilitando nada. Eu estou dizendo para eles, é um jogo justo. Eu estou dizendo, ó, você vai sair com alguém, né? A primeira coisa que a gente procura saber é se alguém gosta. Para a gente poder se avaliar, se tem que, poxa, eu vou me preparar para essa saída. Sei lá que eu visto alguma coisa, boto um perfume, faço alguma coisa que essa pessoa não gosta. Depois, que primeiros encontros, você sabe, é só para agradar, né? Depois é que vai mostrar o que é a realidade mesmo. Né? Eu tô aqui junto, aqui, a Rita conhece a minha companheira, desde a época da graduação, né? Eu estou com ela há 38 anos, né? A minha companheira. Então, assim, a gente, assim, não precisa, ninguém engana mais ninguém, né? Mas no começo você tem que saber o que o outro gosta. Então, para você precisa que você vai ser avaliado. A pessoa vai verificar aqui, primeiro ela verifica, depois ela emite um julgamento de valor. Ela olha para você e olha, pega aquelas... E aí você tem que saber como é que ela vai lhe avaliar. É injusto alguém ser avaliado sem saber como é que vai ser avaliado. É injusto. E aí, muitas vezes, nós, professores, somos injustos. Nós não dizemos para o estudo, só dizemos o conteúdo. Estude aqui avaliação. O quê? O que você espera que você estude avaliação? Avaliação, o livro é esse. Aí diz que o livro é esse, que o material é esse, isso não está dizendo nada. Você tem que dizer o que é que eu espero, como é que eu vou olhar para você, o que é que eu vou coletar de informação. Isso é justo. Nós muitas vezes estamos sendo injustos. Então, pessoal, e outra coisa, nosso objetivo não é punir, é melhorar a aprendizagem. Quando a gente faz isso, as pesquisas demonstram, né? Quando eu falo pesquisas, as que não só as que eu faço há 20 anos, mas na área de avaliação, isso é a literatura vasta sobre isso, depois eu posso passar, né, os textos que eu já escrevi sobre isso para a Rita, e a Rita distribui aí inclusive, vocês podem pegar, tem um site que eu tenho agora, eu estou chique, meus orientandos criaram um Instagram do grupo da gente. O nome do nosso grupo chama-se Filhos de Clio. Clio, a musa da história, né? E se você botar lá, Filhos de Clio no Instagram, se não encontrar Germano, você vai pegar o Instagram, tem toda a nossa produção lá, e aí você pode ver esses materiais que eu já escrevi, e o nosso grupo escreveu sobre a avaliação, e demonstra o seguinte, que a aprendizagem ela melhora. E o nosso objetivo é melhorar a aprendizagem, não é de ninguém. Eu tenho que trabalhar na perspectiva de que o outro aprenda mais, que ele seja mais melhor. Não tenho que estar aqui querendo punir, derrubar, não, também faça isso não. Porque eu não quero um piloto que não saiba decolar, voar e voar. Eu não quero. Eu não vou provar alguém que não tenha a competência de um médico fazer uma cirurgia de abrir, consertar e fechar. Um professor que não sabe ensinar história. Não sabe trabalhar na perspectiva de tempo para ser contexto de ciência e história. Então, não vou fazer isso, que eu tenho responsabilidade minha. Deixar o profissional lá do mercado sem a competência de vida. Mas eu preciso auxiliar ele, se ele realmente quer, que é outra coisa que trabalhar aqui, é ajudar as pessoas a decidir que eles querem mesmo, tá certo? A alcançar esse objetivo, muitas vezes a gente chama de sonho, de ser um profissional numa área. E na verdade, tem pessoas que estão entrando, olha, assim, às vezes a gente olha para aqueles garotos, aquelas garotas que estão dentro da universidade, são muito jovens, sabe? E assim, jovens cheios de dúvidas e sonhos. Em um mundo que cobra deles o sucesso imediato. Todo mundo tem que ser sucesso agora. Então, pessoal, olha, o estresse e a ansiedade está tomando conta desse mundo. A ansiedade, vocês sabem disso, é sofrer pelo futuro, né? A depressão seria sofrer pelo passado e o estresse é sofrimento pela situação do presente. Então, as pessoas estão sofrendo muito, né? Eu fico assim, na universidade, eu atendo alunos na projeção estudantis. E assim, eu vou montar um grupo agora, vai começar, a semana que vem na outra, focado só sobre estresse e ansiedade.
porque a situação está muito grave, é quase pandêmica, viu? E assim, a gente tem que trabalhar isso, porque as pessoas, o sofrimento está associado à ideia hedonista, do culto ao prazer. Todo mundo vive dos prazeres, né? A gente não pode viver só de prazer, não, meu povo. A gente também sofre. E o sofrimento, não, eu sei, claro, todo mundo quer ser feliz. É lógico, todo mundo quer ser feliz. Mas a gente tem que ter ciência de que a vida, ela é esse amálgama de felicidade e sofrimento. E a gente tem que saber viver. Esse é o grande lance. Eu sempre digo para as pessoas, nós temos que aprender a viver. Aprender a viver na dor. Não é aceitar a dor, não é aceitar a dor. É conviver. A gente tem que aprender, meu povo. É isso, a vida é isso. É isso. Né? Então, Rita, é isso. Eu acho que se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Acho que não, só o Ayrton Guimarães perguntou se esse curso que você ministra presencial, se não podia ser online. Eu estou querendo participar de longe. Muita gente, inclusive lá em Brasília, eu participo dessa comissão e estou indo constantemente a Brasília. O pessoal vem me perturbando para montar esse curso online. Problema, Rita, porque ele é um curso que é necessário ser presencial, porque esse curso, porque tem as mentorias, tá certo? E aí eu preciso que seja presencial. Pode ser até que eu consiga lá na frente pensar ele, mas envolvendo uma atividade à distância, mas por enquanto não dá. Mas é um congresso, quem quiser pode participar em uma semana. A gente recebeu gente ano passado, Chile, Argentina, África, até constituí um amigo psicólogo lá, né, o Florescêncio, nem sei se ele está aqui hoje, Florescêncio, que eu o convidei, lá da África, e é um psicólogo, professor universitário lá, veio fazer o curso conosco aqui e virou um amigo de contatos né, e gente do mundo todo para a gente discutir sobre avaliação. É um encontro muito legal. Uma vez por ano a gente se reúne, pessoas de várias partes do mundo, discutindo a avaliação. Vai divulgar, você manda para a gente divulga. Com certeza. São os comentários finais, com uma coisa interessante que você pontuou, do seu momento de atendimento individual. A UFRN, no nosso plano de aula, como professor da graduação, ela prevê que a gente tenha uma carga horária de atendimento individual para os alunos da graduação e da pós. Que a gente possa ter esses momentos com os alunos. E outra coisa que eu acho que é importante pontuar é que na nossa experiência de estágio-docência, existe um formulário dentro do CIGA, e esse formulário, que é do plano de estágio, ele já prevê essa articulação entre o planejamento, as atividades e as formas de avaliar aquelas atividades. Então, pelo menos supomos que o nosso estagiário ele tem uma perspectiva de que o processo de ensino e aprendizagem ele é um processo que implica planejamento e implica avaliação. Né? Que eu acho que é a primeira grande surpresa, às vezes, de alunos que não são da licenciatura. Aí você planeja, né? Aí você avalia, né? E como se isso fosse algo inerente a gente, e que não exigisse nosso esforço de planejamento de estudo, né? Que eu acho que a prática docente, ela é uma prática que implica tanto o momento do encontro com o aluno, mas exige um trabalho anterior e posterior a esse presença com o aluno. Nossa prática tem isso, e você trouxe isso. Eu queria te agradecer, muito ricas as falas, e queria passar a palavra para você se despedir da gente, pontuar alguma coisa, agradecer a todos que estiveram presentes hoje com a gente. Então, eu só tenho a agradecer. Eu, assim, quando me convidam para falar, eu saber que eu vou ter prazer, né? Então, assim, é quase orgásmico eu falar, né? Eu adoro falar. Então, assim, quando me convidam, eu fico, né, inebriado. Até a minha companheira, conversei com Patrícia essa semana, falando do encontro, ela diz, Ave Maria, então você não vai dormir essas noites, só de pensar que vai conversar com pessoas. Então, assim, eu vibro muito ainda. Eu estou levando para a minha terapia a história de me aposentar. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, tá entendendo? Eu não consigo. Eu estou levando para a terapia, estou trabalhando isso, que se eu quiser, daqui a 2 anos eu me aposento, mas eu agora não quero, e eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque eu realmente gosto muito dessa vida acadêmica, de lidar com as pessoas, mas eu sei que eu vou ter que dar espaço para os outros, né? E a gente tem que dar prosseguimento no processo da vida. Mas assim, Rita, agradeço muito, tá? Você está lembrança, eu acho que mais do que o convite, a lembrança, tá certo? Eu sei que você é uma pessoa
que eu considero uma pessoa muito especial, você sabe disso. A gente viveu muita coisa junto, né, na graduação e na pós-graduação, né, e espero que todos tenham minimamente aproveitado de alguma forma, tá certo? A nossa fala de hoje, e estou à disposição, né? E eu desejo a todos, tá certo? Muita saúde e paz, tá certo? Que eu acho que isso é muito importante na vida da gente e que a gente possa realmente conviver nessa vida, lidando com as nossas dores e os nossos prazeres, tá certo? É isso que a gente tem que aprender a viver, com as nossas dores e os nossos prazeres, tá bom? Muito Muito obrigado. obrigada, Germano, pela participação. Agradeço a todos que estiveram presentes. Venham enriquecer nossas lives, vai ficar disponível para as pessoas assistirem. Um grande abraço, gratidão, abraço a todos. Obrigada, Brenda. Tchau, 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 gente.